acha que o aumento de preços é culpa do Lula? Culpa Claro de quem? que não. Sabe definir inflação? A inflação acontece quando tem... Não, na verdade eu sei pouco sobre a inflação. Você acredita que o aumento de preço é culpa do Lula? Qual que é a relação? Não tem relação? Pra mim não. Você acha que o preço das coisas estarem alto atualmente é culpa do Lula? Não. Ai, claro que não, né? É culpa de quem? Não sei, acho que de muitos fatores econômicos acumulados ao longo de... Você não sabe essa porra? Sabe o que é M2, sabe? anos de história? Lula gastar demais, ter aumentado a dívida, não tem nada a ver com isso? Não. Com certeza ele esteve envolvido no processo, mas eu não acho que é tão fácil assim quanto só botar a culpa em uma pessoa. Na sua opinião, Mas nessa parte ele tem razão. Essa parte ele tá certo. Por mais que ele não saiba nada, ele não saiba definir o problema, aquela frase dele, ele soltou uma frase verdadeira correta sem saber. Sim, foi na, né? Foi na intuição dele, tá certo a intuição dele mesmo. A culpa não é só do Lula. A culpa pelo estado econômico que o Bostil está hoje começou em 1989. Mandou R$5. Não é culpa só do Lula, não. É claro que o PT, com as suas grandes políticas econômicas patéticas, eles conseguem piorar. Mas isso já estava aí, ó. Sem camisa no Google e descabelar o palhaço loucamente. Tudo a mesma merda. Tudo a mesma merda. o aumento do preço das coisas é culpa do Lula? Amigo, dá pra essa galera agora. É ou não? Oxi! Oi, ficou sem resposta, irmão? O preço aumentou, a culpa é do Lula? A culpa é do Lula? Responde aí! Ô, petista! Responde aí, a culpa é do Lula? Irmão, tudo bem? Nossa. O aumento de preço é culpa do Lula? Não encosta em mim, não, irmão. Ó. O aumento de preço é culpa do O NPC quase trombou na outra pessoa passando na rua, ó. Olha como ele é foda! Lula? Você defende o Maduro, velho? Você defende ditadura? A luta contra o fascismo. Você acha legal defender Stalin? A luta contra o Você fascismo. acha desse meus shorts? Ô, mano. Ô, cara, para com essa merda aí, irmão. Tá profanando minhas fotos, cara. Ditador? Fascistas aqui, tá Eu bom? sou fascista? Você acha legal, irmão? Defender ditador? Stalin, Maduro, Cuba. É a picanha esse ano. Tudo aí é direita, não É a direita? E os preços? Você acha que o aumento de preço é culpa do Lula? 3 dias depois... Olha, se você perguntar que dia da... Sei lá, cara. Se você perguntar pra ela do que é feito o asfalto, ela não sabe. Tipo assim, mano. É como se ela fosse criada exatamente nesse momento da fábrica e saísse da fábrica direto pra rua, assim, ó. Vai, ó. Vai, NPC, vai. Acabou de criar lá, ó. Acabaram de fazer a lobotomia, vai. Vai lá, vai. Vai pra rua. Eu não sei, irmão. Deve ter uma fábrica escondida que fica vomitando esses NPC. Não é possível, irmão. Na verdade, o Lula tá sendo pressionado pelos banqueiros. Pelos banqueiros pra fazer dívida? É o imperialismo que tá usando... Então não é ele que tá controlando, é os banqueiros. Na verdade, ele tá sendo pressionado. Quem que é? Tá sob pressão. Pressão de quem? Banqueiros. Qual banqueiro? Bilhões com viagens internacionais não é gasto exagerado, não? Não? Tá certo o Lula gastar tanto pra viajar? Pra Janja, luxar? Não viaja, o presidente viaja. Todo mundo Você votou no Lula? Claro que eu votei. Votou? Ah, então por isso. Imagina. A gente é do PCO, Tamo junto, irmão. Partido Revolucionário. A nossa política... E vota no mesmo? Que revolução é essa? Vocês votaram no mesmo cara? Você acha que a inflação é culpa do Lula? Inflação? Vamos falar a verdade, é culpa dele, pô. Sabe que não. Não? Você sabe que Não, eu sei que é. não. Não, Quem aumentou a dívida? não, quem manda Quem aumentou a dívida? Quem manda o poder, quem manda o mercado financeiro é a burguesia, é a alta burguesia. Você sabe muito bem. Quem aumentou a dívida? Quem aumentou a dívida? Como assim? Quem aumentou a dívida? A dívida pública? é, o déficit, o Brasil já tava com superávit e agora ele tá com déficit. E a dívida cresceu por conta do déficit. Deixa que não vai terminar bem. Bom, aí, ó. Esquerda passando pano pro endividamento do Lula e pros altos preços. Enquanto isso, se tá caro, Você não compra. você acha que o aumento de preços é culpa do Lula? Não. Não, é culpa de quem? Isso aí. Foi Medione, mandou R$5.
Mais um fujão. Você acredita que o aumento de preço é culpa do Lula? Qual que é a relação? Não tem relação? Também não. Ele aumentou a dívida e quando o governo aumenta a dívida, você também aumenta a base monetária e o aumento da base monetária faz a inflação subir. Então, você acha que é culpa dele? Acho que não é culpa de ninguém. A economia Falando saiu no fluxo. Claro que as ações de todos os políticos vão influenciar. Mas não posso dizer pra você que é culpa do Lula. Enquanto A inflação, por exemplo, dos na época da pandemia lá no governo Bolsonaro, você acha que era culpa do Bolsonaro? Também. Era? Também. Sempre tem a mão de alguém ali. E tem do Lula agora também, então. Você Ai, meu Deus do céu! pode dizer que sim. Eu digo que não. Por que no do Bolsonaro tem a mão e no do O Lula não? Bolsonaro era um cara muito fascista. Ai, caramba, mano, sempre a mesma merda. Cara, como que pode? Era não, que ele ainda tá vivo, né? Infelizmente. O que é fascismo? Ai, meu amor, não. Você não sabe? Você sabe, pode pesquisar no Google, eu sei O que é? fascismo. Tu explica. Não, obrigada. Em poucas palavras. Vamos lá. Você não vai fazer um mansplaining aqui agora pra mim. Mandou um mansplaining! Cara, que vergonha, moleque! A mulher tá na Kéfera ainda, irmão. Mansplaining. Eu vou fazer mansplaining, interruption, se você quiser. A baboseira que você acreditar. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Você acredita que o aumento de preços é culpa do Lula? Não. Por que não? Ah, essa aí vai acreditar. Acredita? Não, Alexandre. Tem muita coisa envolvida no governo, né? Tipo, não é o presidente só que manda tudo. Acho que de governo pra governo varia. Você sabe definir, com poucas palavras, o que é inflação? Não. Não? Inflação é quando... Caramba, mano, parabéns pela honestidade, velho. Isso aí eu achei bacana. Isso aí tá certo, mano. Quando a pessoa não sabe, fala, não sei, isso aí, certo? Pô. Quando você aumenta a base monetária, então você aumenta a quantidade de dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens, você não aumentou a produtividade, então os preços sobem porque você tem mais dinheiro. Isso acontece geralmente quando o governo se endivida, ou seja, a dívida do governo acaba sendo uma forma de imposto também, porque quem paga a inflação acaba sendo os mais pobres. Sabendo que o Lula aumentou a dívida desde que ele assumiu o governo e... O único erro só aqui do Pavanato é passar pano pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa também. Todos eles fazem. Todos eles imprimem dinheiro, aumentam a dívida. O processo de sangria do país não é exclusivo do PT. Pelo contrário, isso na verdade começou justamente com o governo de direita. Não foi com a esquerda que começou isso daí. Então assim, aqui também é o seguinte, ó. É fato que ele pega os NPC na rua? É fato. Só que ele também, ele é um cara que assim, pro Bolsonaro também, ele sabe, ele não fala a verdade também, tem que falar. Por isso que eu falo, pra mim, tanto o Pavanato quanto o Nicolas Ferreira, esses caras pra mim, eles se encaixam muito mais no perfil nacionalista. Pra mim, eles não deveriam apoiar Lagos. Então, que manso! Nossa, ô Pedrão, até hoje você tá sendo atacado pela Incubus. Pelo Incubus. E que o governo tava em superávit antes. Tem. O governo anterior, ele deixou um superávit e o Lula fez virar déficit e a dívida aumentou. Você acha que mesmo assim o Lula não tem culpa da inflação? Acho. Sabendo que dívida tem a ver com inflação? Sim. Sim. Pessoal, eles saem pra rua pra ter só lá, velho. Exatamente. Ó. Olha aqui o próprio Lucas Pavanato, ó. O Bolsonaro deixou em superávit. É uma piada, irmão. Eu, particularmente, eu considero tão pior quanto esses NPCs o cara falar um negócio desse. Que o Bolsonaro deixou em superávit e tava tudo uma beleza. Isso é uma piada. Isso é mentira. Não existe possibilidade de superávit no Brasil. Como que você vai deixar um país que tem uma dívida de 9 trilhões, um ano-luz, em superávit? O que é esse superávit? A que custo esse superávit foi criado? Quem que paga a conta depois? Mesma coisa falar que o Bolsonaro baixou o preço da gasolina. Baixou. E depois?
Vocês acreditam nisso ainda? Quer dizer, os caras mexem artificialmente no preço das coisas. E aí eles vão lá e viram ídolos. Eles mexem artificialmente no esquema da dívida, né? Cria um superávit, mesmo o país estando completamente endividado. Quer falar de superávit. Esse superávit, ele vem do quê? Vem de trabalho? Vem de produção de riqueza? Vem de expansão do parque industrial? Não. É apenas o dinheiro. O Deus dinheiro falando mais alto, ó. De qualquer forma, o resultado final é o quê? É impressão de dinheiro desenfreada. Em qualquer governo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coerência. Certo? Eu acho que tem que ter coerência. Não dá pra ficar passando pano pra essas coisas, né? E aí, Alan dos panos? Então, preste atenção. Um país que não tem projeto, como o Brasil, e Bolsonaro não tinha projeto nenhum, Lula não tem projeto nenhum, qualquer política que seja feita, mesmo que ela pareça, seja escrita, seja apresentada como algo bom, um superávit ou uma política pública, quem vai acabar pagando no final, ó, somos nós. Não adianta. Tá aí. Tudo isso não é de agora que a gente fala isso. É desde sempre. Tem 4 anos que eu tô falando essa mesma merda. Mas não adianta, porque chega na época da eleição, uma atitude ali que o presidente fala, ele chega e fala assim, ó, pagamos dívida tal. O Lula já fez isso no passado. Eu pago a conta. Mentiu falando que tinha pago a dívida externa. A vergonha. Quer sentar, quer... O Bolsonaro vem e mexe no preço da gasolina. A gadaiada grita. Quer dizer, é sempre a mesma merda, cara. Sempre a mesma merda acontecendo. Mas por que essa música? E, por exemplo, na época da pandemia, que a inflação estava alta, era culpa do Bolsonaro? E por que na época da pandemia, que tinha uma pandemia, era culpa do Bolsonaro, mas agora não é culpa do Lula? Sem pandemia. Eu só tô propondo o debate aí pra, tipo, tentar fazer, às vezes, a galera refletir. Que às vezes a gente fica no mesmo grupo, na mesma bolha, e às vezes a gente não vê a perspectiva dos outros. Então acho que é legal dessa conversa. Você também esteja na sua bolha, você não abre a mente. Mas eu apresentei dados. A menina aqui foi a mais honesta. Ele perguntou o que era inflação, se ela sabia, ela falou que não. No final ainda ela deu um argumento, porque é verdade. Esponja Morfioso mandou isso é verdade. Reais. Ele tá também dentro de uma bolha. Embora ele tenha um preparo melhor do que o dela. O aumento dos preços é a mesma coisa que perguntar pra um recém-nascido. Essas porra de boiceta defende o Lula, mas nem sabe o que ele faz. Esse MLK, o Lucas, ele é esperto. Foda é defender Bolsonaro. É isso, é o que eu tô falando. Pra mim, pessoas que nem o Lucas Pavanato, que é um moleque aí bem intencionado que eu vejo, que nem o Nicolas Ferreira também, pra mim, o único problema dos caras é estarem dentro da bolha chamada Bolsonaro, irmão. Pra mim, esses caras, eles teriam um perfil muito melhor, assim, defendendo uma ideia mais nacionalista. Só, sabe, corrigir algumas coisas aí, cara, né, no pensamento deles. Alguns deles acreditam nessa balela de privatização, isso aí é um assunto que tem que ser discutido com cuidado. Quer dizer, então, assim, eles não precisariam aderir a toda a narrativa que a direita quer impor, que também tem os seus erros, entendeu? Mas enfim, né? João. Aqui, é isso que eu penso também. Tá falando. Não, só pesquisar. Tá bom, vamos lá. O Globo, tá? O que tá escrito? Eu não sei ler. Não sabe ler? Mas é mentira dela. O governo fecha 2023 com déficit primário de 230 bilhões. Pior resultado desde 2020. E aí? Paia, né? São dados, né? Sim. Ou seja, o Lula o argumento da mina paia, né? endividou o país. Você acha que o aumento de preços é culpa do Lula? Culpa Claro de quem? que não. Sabe definir inflação? A inflação acontece quando tem... Não, na verdade eu sei pouco sobre a inflação. Olha assim, a música foi no time certo e não foi pra mim. Inflação é quando o governo ele aumenta a quantidade de dinheiro disponível no mercado, só que não aumentou a produtividade. Então você tem a mesma quantidade de bens. O que acontece? Os produtos ficam mais caros. Isso acontece geralmente quando o governo se endivida e para cobrir a dívida ele precisa imprimir. Ele não entendeu nada. Esquece. Deixa pra lá. Vambora. Sai daí do meio desse ambiente, irmão. dinheiro.
Foi o que o Lula fez, porque ele assumiu as contas com superávit e deixou em déficit. Então a dívida aumentou. Para controlar a dívida, ele precisou imprimir. Ou seja, a inflação é culpa dele. Você não concorda? Não, você não está fazendo uma pesquisa de opinião, você está fazendo uma indução. Não precisa colocar. Ei, rapaz! Irmão! Irmão! Mas aqui o Lucas foi sangue frio demais, isso aí é complicado, hein? Rapaz! Ixi, Maria! Ixi, Maria, irmão! Olha isso, irmão! Rapaz! Foda, hein? É foda, hein? O cara perdeu o respeito aqui mesmo, hein? Quem disse que ele podia relar a mão, ainda mais no rosto do moleque? A mão em mim não, velho. Sei que eu sou bonito, mas não, desculpa, é que eu tenho Esse terraplanista tá falando do Bolsonaro, mas Sudoeste esqueceu de falar que nosso mito teve que enfrentar uma pandemia global e que o mundo todo tava na merda. Se não fosse isso, a economia estaria muito melhor. Então cala a boca, seu comunista de merda. É que eu tenho uma mania de toque, desculpa. Vai ter Não vai. Então, Lula, vai. Uau, quantas pessoas inteligentes.